Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião da Aliança com Corredor dos Solteiros. A primeira acontece às 7 da manhã em São Paulo. Depois, às 9, 15, 19 e 30 em todos os templos. Domingo eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Uma reunião poderosa e muito abençoada. E melhor ainda, né? Que é feriado e ninguém vai poder arrumar nenhuma desculpa para não estar no templo. Feriado maravilhoso, primeiro dia da semana, dia do Senhor, e o dia que você vai usar para glorificar o nome dele. Olha o que diz aqui em Êxodo 2. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou. Correu olhar por todos os lados, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. E então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ontem eu falava sobre ordem e lembrei a história em que Sara teve a ideia de oferecer Agar, a sua serva egípcia, ao seu marido Abraão. E a bagunça que eles fizeram na vida deles. Por quê? Deus não estava naquilo e Deus não está nunca em coisas bagunçadas. Começa errado, vai terminar errado. Tudo que você começa na carne, você vai ter que terminar na carne. Deus não é obrigado a terminar algo que ele não começou. Ele não é. Isso é muito importante. É muito importante que isso entre na sua cabeça. Gente, Deus tem informações que a gente não tem. E às vezes tem pessoas que eles acham até que sabem mais do que Deus. E saem trocando os pés pelas mãos e fazendo besteiras com a vida, com coisas, atitudes desordenadas. O Abraão bagunçou com a vida deles, aceitando aquela proposta altamente estúpida. Eles já estavam lá há 10 anos, já estavam perseverando há tanto tempo. E, de repente, dão um passo errado daquele, e aí a confusão se instalou, brigas, e nunca tiveram paz. Tanto que deu um tempo, a própria Sara mandou que Abraão expulsasse o Ismael com Agar. Então aquilo nunca funcionou, porque começou errado, porque Deus não opera nesses moldes bagunçados, desordenados. Então ontem eu falava muito, se você perdeu o programa, por favor, vá procurar e assistir.
Entra e já assista. Deus nos manda colocar a casa em ordem. Um outro caso de coisa desordenada, bagunçada, totalmente fora do padrão de Deus, foi essa aqui do Moisés. Certamente, ele teve aquela presença do Espírito lá dentro dele, aquele chamado, aquela unção. Mas nem tudo, Deus, muitas vezes, por exemplo, uma porta, como a gravidez da Sara. Ela mesmo disse, Deus me impediu de ter filhos. Mas aquilo não seria para sempre, aquela porta estava fechada. Naquele momento, Deus a fechou, mas ele ia abrir. Então, uma porta fechada não significa que não será aberta, mas há um tempo para todas as coisas. E quando nós somos também chamados, ungidos para algo, também não significa que é para aquele tempo. E ficou bem provado, claro, que Moisés não tinha nenhuma maturidade para lidar com aquela situação. Nenhuma maturidade. Faltava maturidade nele. E ele, então, querendo ganhar os seus irmãos hebreus, ele, lá na cabeça dele, certamente a intenção dele foi essa. Bom, eu vou defendê-los, eu vou mostrar que eu estou do lado deles e eles vão me aceitar. Mas isso foi algo dele. Deus tinha um propósito com ele e com o povo de Israel? Tinha. Mas não daquela maneira. Então, às vezes, Deus tem algo com você. Mas você deve deixar Deus desenrolar as coisas. E não você ir lá e dar um passo na frente de Deus, colocar o carro na frente dos bois, tomar uma atitude precipitada e bagunçar com a sua vida. Porque Deus não é obrigado a terminar algo que ele não começou. E muitas vezes as pessoas bagunçam com a vida delas por causa de uma atitude totalmente fora da direção de Deus, do padrão bíblico, porque a Bíblia nos ensina a fazer as coisas com ordem e decência, com integridade. Tanto é que quando Deus voltou a falar com Abraão depois de 14 anos, porque Deus ficou 14 anos sem falar com ele, a primeira frase que Deus falou para Abraão foi essa. Ande segundo a minha vontade. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu posso fazer qualquer coisa. Você não precisava ir lá querer fazer o papel de Deus. Eu sou Deus Todo-Poderoso, porque muitas vezes as pessoas querem fazer o papel de Deus, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Porque as coisas de Deus só funcionam com integridade e dentro da vontade dele. Deus jamais faria algo de uma maneira tão desordenada como essa. Pega a serva, dá para o marido, e a serva engravida, e por intermédio do filho da serva, ela vai formar uma família. Quando que Deus faz uma coisa dessa? Isso é estúpido, estúpido, estúpido. Como aqui, você acha que Deus mandaria o Moisés matar um egípcio? Primeiro, premeditar aquilo, olhar para todos os lados, ver e buscar. Está aqui, ó. Correu o olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e se escondeu na areia. Isso é um procedimento correto? Não, totalmente errado, bagunçado, desordenado. Um procedimento estúpido. Você fazer uma coisa que você sabe que é errado, tanto ele sabia que era errado, que ele olhou para os dois lados e escondeu. Olhou para os dois lados e escondeu. Então, tudo que você esconde, se você precisa esconder uma coisa, porque isso não vem de Deus.
Até porque tudo que você esconde tem poder sobre você. Tudo que você esconde tem poder sobre você. Se você tem que esconder, então isso não é bênção. Se você tem que esconder, então isso não vem de Deus. Não procede de Deus. Porque as coisas de Deus são claras, são limpas. E ele foi lá com a intenção de ganhar o povo, né? O que aconteceu? Não ganhou nada. Não ganhou nada, só perdeu. Por quê? Quem você acha que denunciou ele? Foram os próprios israelitas. Ninguém ficou do lado dele. Ninguém apoiou, ninguém o aceitou, nada. E por fim, ele ficou com medo e acabou fugindo. Outra atitude que Deus não mandou. Deus não mandou, você não vê aqui escrito que Deus mandou ele fugir. Deus não mandou Moisés fugir. Deus não mandou Moisés fugir. Não tem nenhuma passagem que fala para ele fugir. Já que ele deu esse passo errado, agora ele tinha que confiar em Deus e enfrentar. Até porque, se Deus já havia lá atrás poupado a vida dele, se Deus tinha um plano com ele, pouparia novamente. É sabido que ele vivia, ele era o filho da filha do faraó. E ao invés de dar todos esses passos estúpidos, ele poderia ter falado com o faraó. Ele poderia ter buscado um outro meio, o meio correto. Buscado de Deus, você não encontra o Moisés aqui falando com Deus, pedindo direção de Deus, para nada. Ele não pediu direção para ir falar com os israelitas, ele não pediu direção para falar com o faraó, ele não pediu direção agora para ver o que ele ia fazer da vida dele, se ele ficava, se ele fugia. Ele foi fazendo as coisas pela cabeça dele na carne. E uma estupidez atrás da outra, tudo bagunçado, tudo sem ordem. E terminou. O quê? Ele tendo que... aquela atitude, ele fugiu para o deserto, ficou lá 40 anos. E em nenhum momento a Bíblia diz que Deus mandou ele fugir. Mas também em nenhum momento você encontra aqui o Moisés orando a Deus, buscando direção de Deus. Olha aqui, ó. Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. E ele teve medo. E por que ele teve medo? Porque ele sabia que o que ele havia feito era errado. Era errado diante de Deus e diante dos homens. E ele, lá dentro ele esperava não ser descoberto, mas ele foi descoberto. E por que deu tudo errado? Porque Deus não estava em nada disso. Por que na vida de tanta gente tem dado tanta coisa errada, tudo errado talvez? Por que talvez, não sei, as coisas não têm funcionado na sua vida? Porque você não tem colocado Deus nelas. Porque você tem feito ao seu modo. E sem direção, sem ordem, sem disciplina, sem direção de Deus. Fora da direção de Deus, de uma forma bagunçada. Então nada funciona. Deus não mandou ele fazer nada disso aqui. Você pode ver que lá agora, se você for para o capítulo 3, aqui de Êxodo, você vai ver que é completamente diferente. Deus falou com ele, Deus deu direção, Deus deu capacidade, deu instrução, Deus deu a ele poder. Foi tudo diferente. Aqui não, aqui ele estava na carne. Obra na carne, obras mortas. É desperdício de vida. As intenções eram erradas, contrárias a Deus, sem direção. Ele se perdeu. Você vê que ele nem sabia direito o que ele estava fazendo, porque no final ele não tinha controle de nada e talvez ele, na sua imaturidade, achou que tivesse.
Talvez na imaturidade ele achou que ele tivesse algum controle e ele não tinha controle nenhum. Como a Sara. Na imaturidade, ela e o Abraão, talvez, né, pensaram que tinha. Ela, por exemplo, talvez pensou que tinha controle total sobre Agar. E ela, logo que a Agar engravidou, ela descobriu que ela não tinha controle nenhum sobre Agar. Nenhum. Aliás, ela não tinha controle nenhum sobre a situação. E aquilo virou, assim, uma tristeza. Porque coisas bagunçadas só trazem tristeza. Coisas desordenadas só trazem tristeza. Talvez você está sempre dando um passo precipitado e fazendo coisas que Deus não mandou você fazer. As coisas de Deus são perfeitas, são arrumadas, são organizadas, são feitas com ordem. As coisas de Deus, elas vêm para trazer alegria, paz e não tribulação. As coisas do homem, feitas na carne, traz tribulação, traz aflição, tira a paz da gente. Tudo que é feito na carne tira a paz. Não funciona. Você tenta de cá e você tenta de lá, fazer aquilo ficar bom, e aquilo funcionar, e aquilo dar certo, e não há meio de dar certo. Começou errado, já é assim. É igual relacionamento errado. Do jeito que mexe, para tentar fazer aquilo ficar bom, tem algo que não deixa ficar, porque está errado, porque é a bênção de Deus. Esse algo é a falta de Deus naquilo. Não, a pessoa não, o casal não se acerta, a coisa é bagunçada e sai para um passeio que podia ser um passeio maravilhoso, brigam, é aquele desgaste, aquele desgosto, vai fazer uma viagem, é só desgosto, vai fazer uma compra ali, é desgosto. Tudo que poderia funcionar se tivesse a bênção de Deus, não funciona. Sem a bênção de Deus não funciona. Quando uma coisa começa de forma desordenada, que Deus não está em coisas desordenadas, aquilo não vai te trazer paz. O Moisés só pegou problemas e tribulação e aflição de monte para ele. E o Abraão e a Sara, aflições e aflições, problemas. E Deus parou de falar com Abraão, ficou sem falar com ele 14 anos. Para quem estava cansado de esperar já há 10 anos, agora teve que esperar mais 15. Entendeu? Depois que eles pecaram e passaram na frente de Deus. Mais 15 anos esperando. 14 Deus não falou com ele. E o Moisés? Pegou tanta aflição para a vida dele e ganhou 40 anos no deserto. Deus não está em coisas desordenadas. Coloca a sua vida em ordem. Coloca a sua casa em ordem. Arruma a sua vida. Se afasta de coisas desordenadas. Se afasta de um relacionamento que você sabe que é errado e ele só te traz agonia, tristeza, está te deixando até doente. Coloca a sua casa em ordem. Para de tentar fazer funcionar uma coisa que você criou, que você começou. Se Deus não começou, ele não é obrigado a terminar. Escuta, você quer ter paz? Para de ficar arrumando desculpas e justificativas para não tomar uma decisão. O conselho para você é: deixa Deus no controle de tudo. E se você já bagunçou com a sua vida, agora começa a arrumar, tomando decisões firmes e radicais. Corta da tua vida o que tira a sua paz. E não tenta. Todos nós temos que aprender. Não devemos passar na frente de Deus. Não vamos tentar fazer o papel de Deus, porque isso não vai dar certo. Se Deus não nos mandou fazer, aquilo não vai terminar bem.
Quando Deus nos manda fazer algo, aquilo funciona que é uma beleza. Quando Deus falou com Moisés e mandou ele voltar e enfrentar o faraó e etc., foi um sucesso. Mas aqui Deus não mandou. Ele não pediu também direção de Deus para nada. Então nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E fazendo as coisas de forma íntegra, correta. As coisas precisam ser feitas com ordem. Porque as coisas de Deus são coisas organizadas, são feitas com ordem. Nada de Deus é bagunçado. Deus não faz nada bagunçado. Tudo de Deus é organizado. Deus faz tudo com ordem. Ordem. As coisas de Deus têm ordem. Aprenda isso. Coloca a sua casa em ordem. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada vida que está comigo agora, que o Senhor ama. E talvez, Senhor, tenha sido um sofrimento tão grande a vida dessa pessoa, porque ela insiste em manter coisas que o Senhor não mandou ela começar. Ela insiste em fazer coisas que o Senhor não aprova. Ela está com muitas coisas fora do lugar, muitas coisas fora de ordem. Tem feito muitas coisas que o Senhor não mandou ela fazer. Talvez. E aí isso vai acumulando problemas, desgaste, sofrimento, aflições, tribulações. E a pessoa, ela pega tantos problemas, como Abraão e a Sara pegaram, como Moisés pegou. E são tantas aflições que a pessoa passa, que ela poderia evitar. Tanto Abraão e a Sara poderiam ter evitado aquele problema, como Moisés também poderia ter evitado. Mas eles foram lá e pegaram com as próprias mãos, eles fabricaram problemas graves para a vida deles. E eu oro para que cada um entenda o sentido desta palavra, a direção que o Senhor está dando, e tome uma decisão. Deixar o Senhor dirigir as coisas à frente de tudo. Ouvir, buscar a direção do Senhor e confiar no Senhor. Porque todos esses deram esses passos errados porque eles não confiaram. O Abraão e a Sara não confiaram, o Moisés não confiou. E quando uma pessoa não confia, ela acha que ela tem que fazer uma coisa. E muitas vezes o Senhor está dizendo, não é hora, não é tempo, não vai funcionar, isso não vai dar certo, você vai pegar um problema. E quando a gente faz as coisas na carne, é sem ordem, sem direção e vai bagunçar com tudo, bagunça com a nossa vida. Quantos de nós já não bagunçamos com a nossa vida em algum momento, em algum tempo, em algum momento da nossa vida? Quantos de nós já bagunçamos com tantas coisas? E talvez essa pessoa tenha bagunçado com a vida dela. Porque ela tem sido carnal, precipitada.
e tem feito coisas na carne. As coisas da carne feitas na carne é sem ordem. E as suas coisas são feitas com ordem. Cubra ela com teu sangue, ajuda ela a entender. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitórias agora, solução, resposta para cada pessoa. Que ela receba a cura, a libertação, a saída para a vida dela agora. Em nome de Jesus, visão para entender. Abençoa, meu Deus, meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm me ajudado a manter o programa. Prospera cada vida e coloca por cabeça. Também desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje, ela vai ser muito abençoada. Com toda certeza ela será muito abençoada, meu Pai. Senhor, eu peço que o Senhor levante mais semeadores. E onde esse programa estiver chegando, que essa palavra esteja movendo vidas. Senhor, eu oro para que vidas sejam movidas a entender essa mensagem. Eu vejo os problemas que Moisés pegou. O Senhor não mandou ele fazer, o Senhor não mandou ele fugir. O Senhor não mandou ele fazer nada daquilo. Todas as vezes que fazemos algo que o Senhor não nos mandou fazer, nós pegamos aflição. E o Senhor está falando com vidas. Ajuda cada um a entender. Obrigada por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar domingo, graças a Deus, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E vou esperar por você e vamos ser muito abençoados. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, claro, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Disque Vida 0 operadora 11 3296 9449. Ligue e receba a vida. Acesse o nosso site www.mudançadevida.com.br.